Um bom dia a todos, que a paz de Deus esteja entre nós, hoje e sempre. O tema de hoje, bem-aventurados, ele está no livro Justiça Divina, no capítulo 28, mas também nós podemos encontrar com mais abrangência no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, onde fala das bem-aventuranças, o famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Esse item, esse Sermão do Monte, se todo o Evangelho e toda a obra de Jesus fosse perdida e ficasse apenas o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, nada de grandiosidade seria perdido, pois ele é completo e ele contém tudo que o Evangelho nos traz. Então, essa palavra forte, bem-aventurados. Vamos ver juntos o que significa ser bem-aventurado, um ser bem-aventurado. E ele significa, na sua pureza, é um ser mais do que feliz. Bem-aventurado é um ser mais do que feliz, não é apenas feliz. Então Jesus prossegue no seu Sermão da Montanha e ele fala umas frases de efeitos bem convincentes e que traz tudo para um ser bem-aventurado. Então ele começa assim: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque eles serão o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E ele prossegue nas suas frases de efeito. Também fala, bem-aventurados os mansos, que receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e de sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados os filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois serão consolados no reino dos céus. E a todos os que seguem Jesus, por a sua casa, por sua obra, serão consolados. Diante de tudo isso, é recomendado que nós regozijávamos, que regozijar é a mesma coisa que nos alegrar, porque grande será a recompensa divina. Diante de todas essas palavras de efeitos morais, que nos traz encorajamento, nos alenta, ainda tem essa, porque grande será a recompensa, aqueles que se enquadrarem nas bem-aventuranças, aqueles que são mais do que alegre ou mais do que feliz. Nós estamos sempre em busca da felicidade, mas o bem-aventurado, ele é mais do que feliz. E Jesus prossegue nos seus ensinamentos do Sermão da Montanha, e nesse próprio item do capítulo 28 da Justiça Divina, por amor
os bem-aventurados encontraram a luz. Luz essa que nos traz o alento, que nos consola quando necessitamos. Quando nós rogamos a Deus que nos ampare, são esses bem-aventurados que vêm em nosso socorro. Então, que nós tenhamos em mente que nós devemos estar sempre disposto a nos melhorar, perdoar as faltas cometidas, assim como gostaríamos que nos perdoassem. Então, para nós sermos felizes, nós teremos que tirar todos os espinhos e todas as arestas que podem nos trazer sofrimento. Pois nós sabemos que a tristeza, ela é uma porta aberta para os malfeitores se aproximarem de nós e nos tornar infelizes. Mas, ao mesmo tempo, quando estamos alertas, sempre prestando atenção no bem, nas coisas que Jesus nos orienta, para ficarmos alegres sempre, ser felizes sempre, isso cria um antídoto para que os malfeitores não se aproximem de nós. Nós ficamos potentes, ficamos fortalecidos por ser um bem-aventurado. Então, quando Jesus fala dos bem-aventurados, é exatamente isso. É isso que ele quis dizer. Que nós tomemos cuidado com as nossas escolhas. Tomemos cuidado com aquilo que estamos fazendo para nós mesmos. Que a partir do momento que nós estamos fazendo algo que não é bom para nós, o que será daqueles que estão à nossa volta? Pois nós somos reflexo de tudo aquilo que nós cometemos, tanto de bom como de ruim. Quando nós estamos alegres, nós somos luz, nós somos esperança. E quando nós estamos tristes, nós podemos perceber que muitos daqueles que estão em nossa volta, é como eles se repelem, eles se afastam. Então, o que é mais fácil de nós conviver no mundo que estamos vivendo? É sermos uma pessoa onde todos queiram se aproximar, queiram ter a nossa presença, ou que nós fiquemos isolados e sozinhos? É aí aonde somos acometidos com a tristeza e com essa doença que hoje é o mal do século, que é a famosa depressão ou ansiedade compulsiva. Se nós seguirmos a receita do Mestre e nos tornarmos um bem-aventurado, com certeza, se formos acometidos por esse mal, será por instantes. Porque ao mesmo tempo que nós descemos a onda e chegamos ao fundo do poço, nós nos mexemos e voltamos para a crista da onda, conforme disse. Porque a vida da gente é sintonia, a nossa vida é energia e a nossa vida é onda. Se nós estivermos transitando numa sintonia ruim, numa onda baixa, nós seremos acometidos com essas que já falamos, com esse mal que hoje muita gente sofre. Mas se nós buscarmos recursos de acordo com a orientação que Jesus nos diz, de tornarmos um bem-aventurado, com certeza nós andaremos na sintonia da metade da onda para cima. E aí é o que todos nós vivemos. Que ninguém é capaz de viver o tempo inteiro na crista da onda, mas também nós não suportaríamos ficar embaixo o tempo todo. Então, que seremos da metade para cima ou no pico. Isso é uma coisa
que nos fortalece. É uma virtude. Nós somos seres humanos dotados de defeitos e de virtudes. Então, se sabemos que nesse mundo existem as duas coisas, que nós devemos ficar atentos para sermos capazes de errar, mas quando errarmos, reconhecer que erramos e fazer por onde não cometa mais a mesma coisa. E é assim que a evolução do homem acontece. Tanto a evolução de conhecimento como a evolução moral. Então, ser bem-aventurado nos torna capazes de realizar coisas, conforme Jesus também nos fala, que nós somos a sua semelhança, que seremos capazes de realizar coisas que até ele não fez. Então, que nos tornemos atentos. É claro que nós vamos tropeçar, é claro que nós vamos, às vezes, cair, mas que tenhamos a força, a coragem e a sabedoria e saber levantar e dar a volta por cima. O aprendizado, muitas vezes, vem de alguns erros cometidos. Muitas vezes vamos realizar tal obra, tal fato, e não dá certo. Não dá certo naquele objetivo que nós tentamos fazer, mas podemos ter uma descoberta. Muitas descobertas que existem no mundo foi feita de algum erro. E que a pessoa não desistiu, a pessoa prosseguiu na sua jornada e descobriu algo que hoje nos torna feliz. Então, que nós tornemos corajosos sempre. Que ser bem-aventurado ajuda a nos carregar o fardo que muitas vezes achamos pesado. E esse fardo causado por nossos próprios erros. Mas que isso não nos torne irresponsáveis. Porque é muito fácil chamar alguém para nos ajudar quando estivermos cansados e quando não estivermos conseguindo carregar. Mas nós devemos ser responsáveis para que não caiamos novamente no mesmo erro. Nós temos o dever e a obrigação de cumprir com as nossas obrigações. De chamar alguém para nos ajudar, sim, mas não sermos negligentes. Pois errar é acidentes daqueles que andam, daqueles que caminham. Errar é um acidente daqueles que procuram o acerto e muitas vezes não dá certo. Então, que sejamos reforçados por essas indicações dos bem-aventurados. E, sobretudo, jamais ficar criticando as deficiências alheias, porque nós somos muitos de conseguir enxergar primeiro os defeitos dos outros. Mas conforme está no Evangelho lá, que nós enxergamos cisco no olho alheio, mas esquecemos de tirar a trave do nosso. Então, que esses cuidados, reconhecer as nossas fragilidades, porque assim nós aprenderemos a reconhecer as fragilidades dos outros. Vivemos num mundo de prova e expiação, onde tudo é possível de acontecer. Tanto de nós tropeçarmos e cairmos, tanto que nós enxergarmos o cisco no olho do outro, os defeitos dos outros e não ver os nossos. Fala demais,
ouvir menos. É o contrário, nós temos que ouvir mais, respeitar mais, valorizar as coisas que os outros fazem e praticam. Se tiver errado, a culpa não é nossa, a culpa vai recair daquele que praticou. Mas se nós tivermos a oportunidade de mostrar alguma coisa que possa fazer com que aquele parem de realizar atos que só os faz sofrer. Nós não fomos criados para sofrer. Nós somos criados para aprender e sermos felizes. Por isso, vamos tentar nos tornar um ser mais do que feliz. Nos tornar um bem-aventurado. Porque é isso que essa lição o tempo inteiro, quem tiver oportunidade, e verifique. Então, bem-aventurado, prossegue Jesus, e no texto lá, quando nós nos elevarmos em reunião divina, acendendo a luz, porque os bem-aventurados já conquistaram a luz. E quando nós estamos reunidos numa reunião divina, com propósito de nos melhorar, de nos esclarecer, nós somos capazes de levar a luz além das trevas. O que é a luz? Acende e ilumina aonde as trevas ainda existem. Então, que tenhamos em mente que nos tornar um iluminado, nos tornar capazes de levar esperança e o alento para aqueles que necessitam. Saber reconhecer os nossos erros, saber a hora de parar, saber reconhecer que todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, aonde nos tornamos frágeis e que podemos ser abatidos por qualquer descuido. Então não existe um ser que seja tão forte que possa querer dominar o mundo, mas também que não sejamos tão fracos e não ser capaz de reconhecer as nossas próprias faltas, as nossas próprias fragilidades, que o nosso calcanhar de Aquiles seja cuidado, para que não fique exposto. Então, essa lição nos mostra claramente tudo aquilo que nós não devemos fazer. Mas muitas vezes nós desprezamos essas informações e acabamos cometendo atos que nos levam à tristeza e nos arrasta para o sofrimento. Então, ser um bem-aventurado, fazendo com que as rosas se desabrochem entre os seus próprios espinhos, floresçam, frutifiquem. Somos capazes disso. Temos condições e conhecimento para isso. Porque as rosas, como exemplos nítidos, elas florescem entre os seus espinheiros, mas isso não impede que tragam as suas lindas cores e o seu perfume. Então, que nós, com sabedoria, com cuidado, com o respeito mútuo entre nós mesmos e aqueles que estão em nossa volta, que possamos nos tornar amanhã melhor do que aquilo que somos hoje e do que fomos ontem. Respeitar o nosso passado, estar sempre em busca de novos conhecimentos,
para que possamos desempenhar melhor qualquer papel na sociedade ou no mundo que nos foi confiado. Esse é um caminho e é uma receita que qualquer ingrediente desses faltantes nos faz frágil e nos faz sucumbir das tarefas que nos foi confiado. Nós temos profissões no mundo de todo tipo. Temos do mais baixo escalão ao mais alto escalão. Mas todos têm o seu valor. E todos têm a sua responsabilidade. Que cada um faça o seu melhor, sem se preocupar com o que os outros estão fazendo. Porque as qualidades e as boas obras, elas demoram mais de aparecer. Mas quando nós erramos e enfiamos o pé pelas mãos, as coisas erradas, os erros aparecem rapidamente. E nós temos que ter a preocupação de não ser penalizados apenas pela lei do homem, que ela é mutável, mas temos também que ter o cuidado para não sermos responsabilizados pelas leis divinas, que elas são imutáveis. E que nós possamos andar sempre no caminho reto, buscando a cada dia e a cada passo nos melhorar, nos fortalecer, resplandecer a luz dos bem-aventurados. Nós temos que ter em mente que nesse mundo existe espaço para que se nos tornarmos uma pessoa de bem, primeiramente temos que ser honestos, temos que ser respeitosos, andar de cabeça erguida, com equilíbrio, sem pensar em pisar na cabeça alheia. Porque muitos de nós queremos fazer a ultrapassagem, mas desrespeitamos aquele que está na mesma direção. Então, que possamos ser felizes, sim, mas com respeito, com tolerância. E assim é que agem os bem-aventurados. Que Jesus, na sua simplicidade, ele demonstrava todas essas qualidades. Aonde muitas armadilhas fizeram para lhe apanhar, ele inverteu e nos traz até hoje como exemplo. Então, que sejamos fortes e capazes de discernir o bem e o mal, e o certo e o errado. Todos nós temos essa capacidade. Basta que queiramos nos melhorar, queiramos passar não por uma metamorfose que nem a borboleta, mas passar pela transformação, passar por uma transformação moral, corrigindo nossas deficiências, corrigindo as nossas vicissitudes, buscando algo que nos edifique e que nos torne virtuosos, assim como Jesus nos ensina. Então, bem-aventurados, é tudo isso que nós falamos e um pouco mais. Que bem-aventurado não é apenas ser feliz, é mais do que ser feliz. E que nós sejamos os bem-aventurados e virtuosos, conforme Jesus nos orienta.
E assim, nessa manhã calorosa, cheia de sol e de esperança, nos despedimos por hoje. Muito obrigado a todos.